Boa noite. Doutora Sandra já entrou. Hoje vamos ver se eu consigo mandar um convite aqui. Boa noite a todas, todos vocês. Ó, cadê? Olha, aqui. Boa noite, pessoal tá entrando. Nós já é a nossa última live dessa temporada. Aí, oi, doutora Sandra, que coisa Tudo boa! bom? Eu que fico Ai, feliz. tô até emocionada aqui hoje Eu com essa tô presença tão ilustre. feliz, Que coisa maravilhosa! super E feliz. eu hoje, eu já é a nossa Uhum, última live dessa temporada, né? uhum, isso. E aí eu já tinha me programado de Uhum. ir para casa mais cedo, me organizar, fazer uma maquiagem. Estou no consultório até agora. Eu sei como é. Vamos Somos duas. começar, não é? Eita. Cadê? Deixa eu só pegar aqui, enquanto o pessoal está entrando. Deixe-me buscar aqui os dados, algumas coisas que a gente tinha. Uhum, Eu queria, eu não sei se você sabe, como é que surgiu essa nossa associação aqui, Amigos do uhum, Coração. uhum. Vou contar rapidamente a história, Uhum. porque assim, o ciclo do coração, a sua história, tudo que você fez e faz, né, em prol da cardiologia pediátrica, da busca incansável pela melhoria da saúde das crianças, da segurança no tratamento. Isso sempre foi uma inspiração muito grande para todas nós aqui. Então, eu estou procurando aqui, não estou conseguindo achar, o seu o mini currículo de doutora Ah, Sandra, que legal. o micro currículo dela é É. enorme. Mas Precisa peraí que não, eu... Mirna. Somos Não, colegas. Não precisa de então eu vou currículo. pedir, eu vou Aham. pedir para que você se apresente, então, Tá bom, porque tranquilo. assim, já na apresentação a gente vai conhecer quem não te conhece ainda, Isso. vai Uhum, conhecer um pouquinho do uhum. quão grande, quando você é um ícone da cardiologia pediátrica no Brasil e no mundo. Eu E eu tenho um orgulho agradeço. enorme de poder compartilhar assim, essa jornada com você e de ter te conhecido assim de pertinho e te Eu, coisa guardar no boa, minha. coração. Olha, que coisa boa. Eu que agradeço a vocês por me chamarem. É um prazer enorme estar aqui, da gente dividir um pouquinho aqui nossas experiências, falar um pouco. Eu sou cardiologista, a gente é aqui do Recife. Eu me formei aqui em 1981, há 43 anos. Então, tem uma historiazinha de chão. E aí, pouco depois de me formar, houve uma oportunidade de sair do Brasil. Eu ia fazer um ano na Inglaterra de cardiologia pediátrica e essa história se alongou, ficou quase uma década. Eu mantive o um, mas troquei a unidade. De um ano foi quase uma década. Foram 8 anos e meio, foram 9 anos, na verdade, quase. E aí passei um bom tempo na Inglaterra, tive uma oportunidade boa de treinar cardiologia pediátrica, de ver quase que o nascimento do ecofetal, né, naquela época, nos anos 80. Aí participei disso tudo, depois tive uma chance de dar uma passada pelos Estados Unidos, fiquei na Universidade da Carolina do Norte, como professora assistente lá também um período. Lá é um setor muito legal, um serviço muito bom, que eles têm uma área de saúde pública muito forte. E como eu sempre quis muito voltar aqui para o Brasil, então eu queria aprender um pouquinho mais de como trabalhar em saúde pública e tudo. Aí fui como cardiologista, mas fiz também um scholarship de saúde pública, voltei para cá. E há 30 anos a gente tem o serviço. Eu voltei um pouquinho mais, uns 33 anos atrás. E aí nós iniciamos aqui em Recife, começamos a trabalhar no Hospital Português, com o grupo, que até hoje é a clínica, chama-se o CMF, mas a gente percebia poucas pessoas mexendo com cardiologia pediátrica, e principalmente assim, faltando profissionais, enfermagem, pessoas que soubessem lidar com a criança cardiopata. Aí a gente iniciou no mesmo momento uma coisa que chamamos o Centro de Estudos Caduceus, né? Também, tudo tem 30 anos, né? E aí é a parte de formação profissional, porque quando a gente começa, tem que pensar em formar um grupo
que tenha tudo, né? Todos os profissionais e que a gente vá formando gente. Então, Caduceus é para isso. E vimos a necessidade, que o Brasilzão da gente, né, com tanta necessidade e tudo, e aí montamos a ONG Círculo do Coração. Então, a ideia é de que a unidade, a parte médica hospitalar, o círculo é onde a gente vai tentar levar para o paciente carente o atendimento, pelo menos a parte básica, a triagem, o diagnóstico para trazer para os hospitais, e o Caduceus para a gente formar pessoas, que eu acho que é uma parte Olha, importantíssima de que qualquer maravilha. projeto, né? Formar gente. Estamos nisso, estamos aí na labuta e Que eu maravilha. é, seguindo em frente. E são, assim, acho que foi um tripé ali de Uhum. coisas essenciais, né? Assim, Isso, para poder sustentar essa isso. ideia. A Uhum. gente enfrenta aqui, por isso que a gente precisava muito conversar com vocês, Uhum. porque assim, Isso. Uhum. aqui em Goiás, eu voltei para Goiás há 20 anos. Eu sou daqui, Uhum. fui para São Paulo estudar e aí voltei Uhum. há 21, Uhum. 22 anos agora Isso. fazendo. Uhum. E quando eu cheguei aqui, já tinha um serviço de cirurgia cardíaca que de 20, quase 30 anos, mas Uhum. funcionava dentro de um hospital privado, um Uhum. serviço menor, Uhum. com toda a sorte de dificuldades e limitações. Uhum. E eu acabei acabando de chegar do INCOR, achando assim, nossa, vou Uhum. chegar e vai ser uma maravilha. E aí eu comecei a ver que não era bem assim, e que faltavam pessoas mesmo, Uhum. assim, as pessoas, tinham poucas pessoas que tentavam fazer tudo isso. E ao Uhum. longo desses anos a gente conseguiu, graças a Deus, eu falo, foi muita Isso. oração, foi chegando Isso. mais cardiopediatra aqui em Goiânia, Isso. fortalecemos a equipe médica, mas aí a gente também viu que ainda é pouco. É. Não só de médicos, não somos nós que vamos, né? Isso. Não é só isso, a gente precisa de uma Cuidar de equipe tudo. grande no cuidado. E Uhum. depois chegar até o paciente que precisa, enfim, é todo um Uhum. processo longo, demorado. E aí Uhum. a associação nasceu há 15 anos atrás. 15 Uhum. anos é a idade do Ian. Uhum. E Isso. do Ian e o Samuel foram duas crianças e duas Uhum. mulheres muito fortes. A Marta, que hoje está Uhum. e hoje está na plateia, que é a mãe do Ian, tem a Eliade, que é a mãe do Samuel. E aí e elas tinham ido para São Paulo depois do diagnóstico fetal de síndrome de Uhum. hipoplasia do coração esquerdo. Uhum. Foram para São Paulo, enfrentaram toda a sorte de dificuldades, e antes de ir, toda a sorte de dificuldades no diagnóstico e na maneira de conduzir uma gestante no Uhum. estado de Goiás, com uma cardiopatia Uhum. grave, sem perspectiva de tratamento aqui. Uhum. E aí, enfim, buscaram atendimento, o tratamento dos seus filhos, ficaram um tempão lá em São Paulo, e quando Uhum. voltaram assim, com sabe, aquele sangue no olho, fazendo por quê que a gente precisa Uhum. sair de Goiás E- para ter acesso a tudo isso, né? E aí eu estava chegando há pouco tempo aqui também, juntamos as forças e os Uhum. sonhos, e esse grupo foi só crescendo. E hoje ele é um grupo com várias Uhum. famílias e com vários profissionais da Uhum. área. Hoje a gente já tem um monte de gente. E o Círculo do Coração sempre foi uma coisa interessante. A gente sempre quis fazer aqui a caravana do coração, de Aham. montar aquele. Aí a gente olhava, olha o que a doutora Sandra está fazendo lá, por que a gente não consegue fazer aqui? É Falei, gente, a verdade. história da doutora Sandra é um pouco mais Uhum. robusta do que a nossa, E- mas vamos lá. Vamos É uma tentar. inspiração. Isso. Mas uma coisa que me deixa muito assim feliz de ver, e eu consegui Uhum. já participar de algumas Uhum. das aulas, dos treinamentos do Centro de Cadeceus, né? Assim, Uhum. nada funciona sem formação, sem educação continuada, sem aprimoramento. Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Uhum. Cadeceus, assim, Uhum. como que ele funciona, qual que é a Uhum. disponibilidade Uhum. né, para o Isso. resto do país. Isso. Olha, a gente está trazendo coisas novas no Caduceus, porque o Caduceus ele começou como uma coisa mais presencial, né? Então, no início, eram alunos de medicina e muitos desses alunos hoje são meus colegas, alguns cardiopediatras, né? Então, a gente começou assim. Eu lembro que a gente fazia umas reuniões que no começo eu ficava sentada e aparecia um aluno, dois alunos, de embora, gente, vamos até formar. E tem uma aluna em especial que eu sempre cito, que foi uma aluna que num dos anos a gente faz sempre uma seleçãozinha de alunos e eu selecionei os alunos e essa colega,
ela chegou depois como aluna e disse, doutora, eu queria muito entrar no Caduceus. Eu disse, filha, não tem mais vaga. Ah, mas eu queria muito. E eu sou da universidade e tal, eu soube que a senhora tem um projeto de pesquisa. Enfim, insistia, insistia, eu não tenho vaga. E aí, no fim, eu já não tinha mais o que dizer. Eu disse, veja, a sala é pequena e eu não tenho nem cadeira a mais. E aí, essa aluna disse, eu fico em pé. Aí eu Olha, parei, olhei assim, disse, poxa vida, eu digo, vou fazer uma coisa, deixa eu arriscar. Disse, tá, já que você fica em pé, venha. E essa moça veio na primeira vez, ficou em pé. Os alunos até falavam, a olha. senhora senta aqui. Ela disse, não, deixa, eu tô aqui. Ficou em pé e veio no segundo dia, claro. A gente arranjou uma cadeira do terceiro dia em diante. E essa estudante bem enxerida é a Juliana Neves, que hoje Olha, é a que hemodinamicista, está aí à frente, né? Fazendo a coisa toda, assumindo lá o português, inclusive, na minha posição isso. e tudo. Então, Oh, assim, é muito legal você ver as pessoas que realmente têm essa vontade, essa garra, é, né? que E eu coisa acho. É maravilhosa. lindo, pois é. E esse é o ingrediente principal, né? Você vê a garra que o pessoal tem. Com o passar do tempo, a gente foi muito para o modelo online. A gente começou cedo na parte de telemedicina. Eu acho a telemedicina uma ferramenta maravilhosa, Sim. principalmente para dar o start, para a triagem, para o começo. Depois chega uma hora, claro, que você vai se especializar mais e a gente precisa de situações presenciais. Mas para a gente ensinar pessoas a suspeitarem da presença da doença cardíaca, a começarem, eu acho que a telemedicina é uma das melhores ferramentas que temos para início e para a base da pirâmide. Então, começamos a trabalhar com isso, depois veio a pandemia e agora a É, telemedicina está bem, né? Tá bem é estabelecida. verdade. E a Isso gente tudo está. começou antes da pandemia, Começamos. do uso da Nós pandemia. começamos com esse Não, trabalho. A gente tem da um trabalho. telemedicina, de É, começar a usar a telemedicina no Caduceus, foi antes da pandemia, porque a pandemia foi facilitou muito, né? muito. Mas antes não É. era uma coisa. Não, nosso trabalhinho com telemedicina é de 1999, por aí, a Olha, gente começou. Então, começamos bem antes e tudo. E maravilha. tivemos, então, depois aquela oportunidade de expandir tudo isso com a rede, com o projeto da Paraíba. E a Paraíba foi para nós, assim, ela mostrou muito a importância da telemedicina. Porque, na época, o que acontecia é o seguinte, o estado da Paraíba, nosso estado vizinho, tinha um problema grande com a criança cardiopata. E muitas crianças morrendo e tudo, então o pessoal veio conversar conosco e sempre quando a gente vê a mortalidade infantil muito alta, a gente pensa no final da linha, do topo da pirâmide, que é a cirurgia cardíaca, a estrutura. Mas se a gente não trabalha a base da pirâmide, se a gente não identifica cedo, se a gente não encaminha cedo, a gente termina recebendo aqueles pacientezinhos muito graves que vão, muitas vezes até passar pela cirurgia bem, mas ter complicações graves, renais, infecção, enfim, tudo Uhum. que a gente sabe que é efeito de diagnóstico tardio. E aí, na Paraíba, quando o pessoal falou, vamos montar um projeto de cirurgia, eu digo, sim, a cirurgia vem, mas ela vem como topo da pirâmide. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ensinar o Estado a identificar a criança cardiopata. Olha. E aí a gente sentou, pegou um mapa do estado, viu aonde estava nascendo mais criança pelo SUS, escolheu o número de maternidades que dava mais ou menos 60% dos nascimentos para começar aleatoriamente, no pedaço de papel, vendo o local dos nascimentos. Depois fomos ver onde elas estavam no estado e ficaram bem distribuídas. Tinham 3 que ficavam mais na costa, 3 no meio, 3 lá dentro do estado. Chamamos esse pessoal todo e dissemos: a gente vai começar a trabalhar com telemedicina e todo dia de manhã a gente vai dar bom dia para vocês. Olha, o início foi Olha. bem. Esse projeto Paraíba é 2011, né? Então, Gente, eu quando a tô gente impressionada. era muito interessante. A gente pegou uns tablets, distribuiu esses tablets, distribuiu oxímetros, tinha estetoscópio eletrônico para mandar o som do coração, fez essa Olha distribuição. só. E o bonitinho da coisa é que de manhã a gente colocou 7 médicos aqui em Recife que faziam um plantão. Era como se estivessem no hospital, né? Cada um sentava Sim. na sala, colocava seu fonezinho de ouvido e ficava de plantão para as 13 maternidades no estado. E eu lembro que os residentes chegavam para mim, muitos eram residentes nossos, doutor, olha, é muito difícil, a gente liga, o pessoal não responde, eu digo, vamos insistir, vamos insistir. E aí eu assisti algumas cenas que eram ótimas, a gente ligava o iPad e aí dizia, bom dia, o nome da cidade lá, e aí, como é que tá? Aí a gente ouvia do outro lado assim, ó, aquele negócio tá chamando, o que que é ali? Ó, entendeu? Mas depois aquele negócio chamava e alguém atendeu, e como é que tá o bebê? Vamos Gente, ajudar.
e uma noite alguém ligou e disse, eu estou com um bebezinho aqui roxo, disse que vocês aí podem ajudar e tal. E aí a gente Olha, disse, pega esse bebezinho, manda para uma maternidade, lá tem uma maquininha de eco portátil. A gente ensinou o médico a pegar as imagens, e aí a gente viu que era uma gente, atresia pulmonar, e a gente disse, esse bebê tem que botar na ambulância. Enfim, o bebê meu saiu, foi Deus, salvo, voltou para casa, e isso tinha uma repercussão. Aí todo mundo na rede disse, eita, esse negócio funciona. E aí, funciona. porque o que a gente precisa é mudar a percepção das pessoas desse tipo de projeto em rede. Né? Quando a gente bota um bocado de computador junto, a gente não potencializa a capacidade. Imagina um bocado de cérebro, Um né? monte de cérebro, Pessoas com olha visões diferentes, né? que Então, maravilha. fazer a enfermagem entender que o trabalho deles é importantíssimo, que a triagem é importante, fazer com que o colega que está lá na ponta participe. Então, eu acho que a telemedicina ela tem um potencial muito grande. Acredito que a gente mostrou isso bem lá na Paraíba, e Sim, estamos querendo mostrar novamente, numa escala maior, se que Deus quiser, com maravilha. vocês. Se Deus quiser, Ai, com que vocês, né? maravilha. Vamos expandir Então, isso estou também. ansiosa e assim na Vamos, torcida para que vamos, isso se dê Deus quiser. certo, porque eu falo que é um modelo que funciona e assim, que você começou Uhum, isso muito antes, quer dizer, uma uhum, ideia que uhum. veio muito antes da loucura da pandemia, porque na pandemia a gente foi É obrigado verdade. a usar a Por outros telemedicina motivos, né? para Uhum. sobreviver. E de Isso. repente, muito antes disso, você já tinha essa ideia e Uhum. conseguiu montar essa rede, criar essa Uhum. rede. Isso. Aí no Nordeste, onde a gente Uhum. Mais imagina de não, uma é? região com dificuldades Uhum. enormes, né? Assim, muitas barreiras que a gente julga intransponíveis. Uhum. E, de repente, a persistência, Isso. né, a boa Uhum. vontade, a Uhum. missão, o senso de missão de É. vamos transformar esse mundo Isso. Isso. Olha através que do tá. que a gente faz, vamos tentar. E aí, de repente, tudo isso dando certo. Que coisa maravilhosa. Eu já conhecia parte dessa história, mas eu fico assim, encantada. E eu espero que Goiás possa participar, sim. A gente tem muito que aprender e a gente tem, Nossa Senhora. Acho que quanto mais essa rede se amplia, mais vidas a gente consegue atingir e transformar, e não só a vida das crianças que vão ser diagnosticadas e bem conduzidas ou bem encaminhadas, mas a vida das pessoas, dos profissionais, das enfermeiras, dos Isso. profissionais da área que de repente entendem a sua importância Exato. né, o seu papel nesse Uhum. processo. Uhum. E isso potencializa, né? Isso vira uma coisa que Uhum. vai incendiar esse Com certeza. Brasil, se Deus quiser. A gente usa um termozinho aqui que eu acho muito legal, sabe, Mirna? A gente chama de Legos, que é parecido com o Lego, né? Mas o Legos da gente é um acrônimozinho que a gente diz que é o seguinte: liderar empoderando os grupos para otimizar soluções. Isso é uma coisa que sempre me preocupou muito, porque hoje, como o mundo está muito globalizado, toda vez que tem um problema, tem sempre uma solução já pré-determinada, né? Que a gente importa. Vamos É, importar serviço de qualidade disso, aquilo. E não que eu acho que essas coisas sejam necessariamente ruins, mas o que a gente vê, às vezes, é que os problemas são diferentes. Às vezes a gente tem um problema desse tamanho, aí vai colocar uma solução que para aquilo é pequenininho. Às vezes o problema é desse tamanho e a gente vem com uma solução grande. Então, o que a gente fala muito é assim, a gente tem que conhecer a necessidade de cada grupo. A gente tem que meio que personalizar. O que a gente aprendeu com a Paraíba, por exemplo, é que existiam locais onde faltava uma máquina e as pessoas uhum, queriam fazer exame. Mas tinham locais onde tinha uma máquina e as pessoas estavam desmotivadas para fazer o exame. Já num sim, outro local era uma outra coisa. Então, é mais trabalhoso, não tem dúvida, é muito mais trabalhoso. Mas quando a gente conecta com as pessoas e tenta identificar qual é o problema, então fica muito mais fácil você liderar nesse sentido. O liderar aqui é no sentido de tentar mostrar uma solução, trabalhar junto para fazer, isso. para chegar a essa solução. E acho que foi isso que pesou muito na Paraíba. Por exemplo, a gente teve dificuldades com conexão de internet. Isso hoje é menos, mas na época você não tem Olha, ideia. Né? meu O coração Deus, batia duas imagina. vezesinhas e parava, porque a internet não funcionava. Meu Então, a gente Deus. trabalhava com isso, com os locais, trabalhava com os centros para melhorar a conexão de internet. A gente tinha locais onde o pessoal estava desmotivado, a gente tinha locais onde as pessoas não acreditavam. E aí, uma coisa fundamental foi isso que a gente está fazendo aqui. Nós mantivemos durante os 7 anos de trabalho, porque o projeto foi desenhado para 6. Eram 2 anos Olha, para montar a rede,
2 anos para trabalhar junto com o Grupo da Paraíba e 2 anos para a gente saindo aos pouquinhos e deixar. E eu sou muito feliz de ver que acabaram de fazer caravana, a rede está funcionando lá, então a Sim. gente saiu desde 2018, eles estão lá fazendo tudo e o Olha. projeto continua. E o que a gente percebia era exatamente isso. Toda segunda-feira, todas as segundas-feiras, a gente fazia uma reunião como essa, com o grupo Olha. inteiro. E aí, nessa reunião, a gente mostrava, olha, na maternidade X, lá numa cidade pequenininha, foi mandado esse exame e a gente identificou uma cardiopatia. Porque teve uma enfermeira que fez a oximetria no dia certo e que Maravilha. mandou o resultado daquela oximetria. Então, com isso, a gente começou a fazer com que as pessoas fossem porque eu acho que a maior motivação é você ver o resultado do seu trabalho, É, né? Tanto a sua exatamente. valorização profissional como o resultado na criança, né? De Sim, você né? ajudar aquela criança. É E toda uma isso é que eu acho. cadeia. Pois Que é, maravilha. então é a rede, é a rede. Eu É a acho que é isso que rede. a gente precisa, né? É rede onde você senta, você conversa, você pergunta, você olha, você troca ideias. E é como eu te falei, se Deus quiser, é isso que a partir de março ou abril, assim que a gente tiver aprovado aí o comitê de ética, nós vamos tentar Nossa, expandir. eu estou É. ansiosa e muito feliz Uhum. por, né? Isso. Se tudo vai dar certo. Vai. Que coisa. E É. nesse processo você teve apoio da Secretaria de Saúde do Sim. Estado? Você foi atrás dos municípios? Como é que você conseguiu viabilizar Pois é. essa? Esse processo, nós tivemos uma coisa que nos ajudou muito. Como o Estado estava num momento difícil, então a Secretaria de Saúde do Estado assumiu o projeto. Olha. Então, eles, na verdade, financiaram o projeto e ficou muito fácil para a gente. Embora, como tudo, a gente viveu situações difíceis, por exemplo, numa das caravanas que a gente fez, nós fomos para uma cidade que, quando chegamos lá, disseram que nós não podíamos atender, porque aquilo era um movimento político. Porque, claro, a Ah, gente meu durou Deus. 7 anos, né? Você pode imaginar. É. Então, eles disseram, não, vocês vieram aqui para fazer política. Então, existiam dificuldades locais. Mas em cada situação, dentro dessa coisa do modelo Legos, a Hum, gente chamava o pessoal, mostrava que aquilo ali não tinha nada a ver e tal. E aí a gente ia conseguindo. E os profissionais, e muito, inclusive, a equipe de enfermagem, que eu sempre destaco, porque em cidades pequenininhas, às vezes, você nem tem um colega médico disponível toda hora. sim, Né? Às vezes está sim. aqui, às vezes vai dar plantão no outro local, e a enfermeira É, está ali. Né? Então, a exatamente. enfermagem foi muito, muito, muito importante, entende? Muito nesse E processo. você sentiu o feedback delas, assim, da equipe, da enfermagem, um feedback positivo nesse sentido? Porque eu tenho a Muito. sensação que elas são, que quando a gente trabalha com a equipe da enfermagem, a gente de Muito. fato, e são, de Uhum. fato o Uhum. centro, né, do Ah, funcionamento da isso. unidade de saúde na Uhum. UTI, da Uhum. emergência, mas muitas Isso. vezes desmotivadas e Muito. desvalorizadas, né, por todo um sistema, mas até pelo Isso. médico também. Muito. E cabe a nós, viu, Mirna? Aí vem a nossa participação, né? Porque quando a gente junta o grupo, é sempre aquela ideia: o médico vai ter tudo, o médico vai ser valorizado, outros profissionais não vão ser. E é por isso que eu destaco tanto. Não é apenas para valorizar, mas porque realmente o feedback que eu tive na enfermagem foi algo, entende? O que aconteceu, eu tive enfermeiras que olhavam para mim e diziam assim: olha, que bonito que a senhora está falando no início, assim, que lindo que a senhora está falando, mas quando for para o dia a dia, isso Olha, desaparece, né? E aí eu dizia, não desaparece. Se você aparecer na reunião na segunda-feira, eu tô lá para conversar com você. Então, vamos ver. E aí teve uma enfermeira, essa moça se chama Cícera, continua lá na Paraíba, que fez, talvez, ela era uma enfermeira de um centro, um dos mais distantes. Depois nós trouxemos ela para dentro da rede, ela passou a ser a enfermeira coordenadora. O que essa moça fez foi interessantíssimo. Uma madrugada, nasceu um prematuro lá na cidadezinha dela. Um prematuro muito grave. E na hora não estava com o médico. E chamaram alguém, o pessoal olhou, mas o bebê era muito prematuro e disseram: olha, a chance aqui é mínima de sobrevivência, enfim. E essa enfermeira ficou com esse bebezinho bem grave na madrugada, e aí ela ligou e eu falei com ela. Aí, doutora, assim, assim, assim. Aí eu digo: olha, Cícera, isso aí vai além de mim, porque isso aí nem é só cardiologia, isso é prematuridade extrema. Deixa eu pegar um colega que faz neonatologia e vou colocar. E chamei o colega, aí que eu falo a rede, né? Você tem essa boa vontade. O colega é uma é, pessoa maravilhosa, ligou para ela e passaram a noite conversando. E o ó, colega faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Bom, o final da história é que no dia seguinte de manhã chegou o pessoal da nova equipe, do plantão, né? E aí entraram assim: eita, nasceu outro, foi.
Ela disse, não, é Eu aquele que está desde mesmo. ontem. Não pode ser, não pode, não sei o quê, que menino não ia sobreviver, não sei o que. Estou dizendo que sobreviveu é ele. Quer ver? É porque eu tenho um plantonista que deu plantão comigo. Vê a postura dela. Eu tenho um Ó, plantonista. E aí o pessoal ficou meio assim, ela apertou o botão, doutor. Aí ele disse assim, ah, meu Deus, Cícero, de novo? O que está acontecendo? Eu disse, não, doutor, é só para o senhor dizer. E enfim, aí isso a gente apresentou na reunião. Né, que tudo, e esse tudo coisa prematurozinho, né? E maravilhosa. aí a enfermagem começou também a sentir que tinha parceria, né? Que não tinha aquele Isso, médico que empurra para baixo e que diz que ele sabe tudo, mas tinha isso. parceria. E aí, com isso, tanto que no momento do Zika, né? Hum, Nós tivemos, na Paraíba, a gente publicou os primeiros trabalhos, a foi, coisa toda, foi. e foi muito interessante porque, na época, nós tínhamos, acho que eram 20 mil pacientes, não, era mais, bem mais. Nós tínhamos 100 mil pacientes já cadastrados na rede, quando houve a questão do Zika. E aí eu chamei todas as enfermeiras numa reunião e disse assim, gente, a gente tem dados do coração e a gente tem o peso desses bebês, tem isso tudo, a gente só não tem o perímetro cefálico. Vocês fariam um trabalho comigo de ir na sala de parto e pegar o perímetro cefálico aleatoriamente. Pega o primeiro, depois pega o décimo, depois pega não sei quem e tal. E, enfim, vamos tentar levantar 10% da amostra, que seriam Hum, 10 mil bebês. E esse pessoal se reuniu e levantou 16 mil casos em 2 semanas, uma semana. Um negócio assim. meu Tal. E Deus, aí a olha gente publicou um isso. trabalho e tal, inclusive mexeu um pouquinho com a coisa da definição do que era Eu quero microcefalia, né, microcefalia. aqui em Recife. Então, assim, o entusiasmo das pessoas é a coisa mais linda do mundo. E geralmente tem um bocado de gente querendo fazer, mas se sentindo Sozinho. sozinho, desvalorizado, como você disse. Então, eu acho que É, essa noção de estamos aqui, é, ainda estamos aqui, todo mundo ainda junto, né? estamos aqui. Pois é, ainda estamos aqui. Eu acho que essa coisa que faz a diferença, né? Que Uhum. coisa maravilhosa. E você teve nesse processo, assim, como é que é a sua relação com as famílias dentro desse Uhum. processo, no sentido de participar? Porque uma coisa que a gente faz aqui é essa parceria, Isso. assim, existe, hoje a gente precisa desenvolver esse trabalho e esse processo de formação, de aprimoramento com a Isso. equipe multi. O que a gente tem hoje, Uhum. que foi o começo de tudo, é médico e paciente. Então, é uma parceria nesse Isso. sentido. Uhum. Como é que você trabalha isso aí? Esse é outro trabalho maravilhoso, né? A gente usa um terminho aqui, a gente diz adote um coração, Ah, que é assim, é alguém que já passou pelo problema e que topa ser voluntário. Às vezes não é para nada, é para conversar. Então, eu tenho meu filho, agora recentemente, semana passada eu tive isso, uma mamãe com um fetinho que vai nascer com troncos. Então, a hum, gente médico, né, explica. Às vezes é uma coisa bem complicada e a gente diz, olha, mas tem caminho, é difícil, tem risco e tal. Tudo bem, a gente faz o nosso melhor, é claro, e a gente faz com empatia, a gente faz tudo isso. Mas olha, a diferença de fazer isso e aí, de repente, lá vem a mãe do outro menino e o pimpolho, que ele é maravilhoso. Ele entra, abre a camisa e faz, olha, cortou aqui oh, e não sei o que. Então, a visão da mãe, né? De alguém que viveu aquilo ali, é exatamente. algo. Vocês têm isso demais, até É, porque vocês começaram pelas duas, né? Eu tive a oportunidade de foi. conhecê-las no Congresso Mundial e admiro demais o trabalho de vocês, né? Acho que vocês estão fazendo Ai, uma coisa coisa linda. boa. Então, Então, aí. esse contato das famílias é maravilhoso. Então, as famílias vêm, aí na Paraíba a gente montou salinhas, né? Que a gente chama eram as salinhas do coração. E como a gente não tinha verba para tudo, a gente criou um negócio que eu achei muito legal, chamava-se Ecotáxi. Era assim, a Ai, gente eu não vi tinha. esse Não é o tal do Ecotáxi. Pois nós lindo. Ah, tínhamos 12 salinhas do coração em 12 cidades do interior. E aí compramos 3 equipamentos de eco, mais estetoscópio, mais o Holter, enfim, um equipamento médico. Aí a gente colocava dentro de uma mala e fazia 3 rotas, né? Primeira semana do mês, segunda, terceira e quarta. 4 cidades numa região, outras 4 na outra, enfim, montamos 12 ambulatórios com essas 3 maquininhas. E toda olha. semana, quando passava aquela semana ali, então as famílias vinham para conversar com a gente. E a gente fazia ambulatório junto com o colega da cidade, às vezes só com a enfermeira, dependendo da coisa toda. E o trabalho das famílias, né? Esse apoio que uma família dá para outra, é num nível completamente, por mais que a gente tente, por mais coisas que a gente É, faça, mas eles dão o apoio
de quem viveu a coisa, Quem né? Marta está viveu. falando aí, né, gente? É. É totalmente diferente, né? Você chegar. Teve um congresso mundial, viu, Marta? Foi aquele que nós estivemos, onde teve uma sessão sobre hipoplasia de coração esquerdo, e no finalzinho da sessão da hipoplasia de coração esquerdo, eles mostraram uma cirurgia sendo feita de hipoplasia de coração esquerdo, com um detalhe: o residente que estava operando era uma hipoplasia de Olha. coração esquerdo. Coisa mais linda do mundo. Gente, me arrepiei É, aqui ele agora. ele Gente, é estava ajudando a emocionante. operar uma hipoplasia, ele, sei lá, Olha. em uma duas cirurgia, escovado lá, fazendo a coisa e tudo. E esse rapaz veio no palco, né? E ele disse: Eu vivi isso, hoje eu estou tentando salvar outras vidas. Então, isso não tem preço. A Não gente tem faz o médico, preço. mas não tem. Não, Então, eu eu falo, acho por que mais que a gente desenha, explica é uma coisa abstrata, né? isso. Assim, e é um universo que na Aham, cabeça daquela aham, família que está uhum, entrando nesse mundo pela primeira vez, muitas vezes isso. não faz um sentido lógico. E aí, de repente, quando ela enxerga numa Isso. outra criança, numa outra família, isso palpável, né? Quer dizer, Uhum, esse residente, um adulto com hipoplasia do coração esquerdo, está ali, maravilhoso. vivo, produtivo. Isso Exato. nossa senhora, não tem, É, não, é, não não tem aula que é, substitua a capacidade de, é. né, de Isso. absorção de O que tudo isso. passa, né? O que O que passa, passa. exatamente. E eu acho que a gente tem que trabalhar os dois, né? A gente está aqui, a É, nossa obrigação, a parte técnica, formar pessoas e tal, tudo bem. E o outro lado é esse lado igualmente importante, né? Que é, é juntar as pessoas que viveram aquelas experiências, né? Adotar corações, realmente, né? Eu adoto aquela nova família, e aí as mães são fantásticas. Eu acho que tenho certeza que aí elas fazem isso. Elas vêm no hospital no dia da cirurgia, elas ficam vira juntas, elas uma família, né? conversam. Vai Uma virando uma família, vive grande uma família, família. uma grande família, exatamente. Eu faço Acho que isso que a muito gente. isso às vezes com medicação. Às vezes, quando você Aham. faz é muito processo para fazer, sei E- lá, pegar medicação de alto custo, Isso. ou enfim, alguma coisa. Aí você explica, uma coisa burocrática, um monte de coisinha, um monte de papel. Eu falo, Uhum. olha, mas tem a mãe tal, do que tem. Eu vou te Isso. passar o telefone, que são mães, já são Uhum. voluntárias mesmo. Que pode. Entre em contato com ela, É, que ela vai fala te muito dar melhor. uma. Isso. Fala muito melhor. É muito melhor do que a E gente, aí, às concordo. vezes, eu fico lá um tempão conversando e a capacidade É, ficou confuso ainda. De repente, a é. mãe pega e já fala, e aí ela já Olha sabe o que como eu estou fazer. fazendo. Bom, aqui é assim, viu? É, exato. É desse Essa experiência Hoje, humana é muito importante, muito, muito, muito. A experiência da pessoa que viveu, que vive e que participa do processo, né? Quando a gente fala do Legos, eu acho que é muito isso. Você tem que tentar empoderar as pessoas para conseguirem, para otimizar o que elas estão passando. Pode ser um, isso. um grupo, pode ser uma pessoa, mas é tentar otimizar aquele momento. Por isso que eu me preocupo muito com essas coisas pré-moldadas, como eu digo, né? Quando é uma coisa Sim, muito pré-moldada, às vezes ela é muito boa, mas para é, aquela situação mas talvez não não seja cabe tão. às vezes, né? E É, a gente tem um Brasil com tantas dificuldades, imagino você isso. aí, a gente aqui em Uhum. Goiás, às vezes os nossos limites são tão Ah, mais ah, básicos, né? exato. Às vezes a gente tá lá, sei lá, Uhum. pensando na medicação e às vezes o problema é o leite que Uhum. não tem, noção básica, às vezes, de higiene, não tem onde, não tem Isso. água para dar banho, para fazer comida na casa. Então, Aham. às vezes a gente enfrenta Uhum. coisas que muitas vezes Ninguém dá imagina. uma sensação de impotência e Uhum. realmente sozinhos nós somos É, impotentes, sabe? né? Deixa eu te contar uma coisa com relação a essas necessidades básicas. A gente tem uma pessoa que trabalha conosco, que é inclusive a coordenadora da casa lá do Círculo. O nome dela é Kátia, e Kátia ela tem uma habilidade muito grande para criar músicas. Né? Ela faz Ah, música. Você dá um temazinho e ela faz uma música. É que uma coisa legal. fantástica. E aí, numa das caravanas que nós fomos, uma das mães foi fazer um eco fetal, fez o eco fetal, o bebezinho estava tudo bem, mas o estudante que estava vendo aferiu a pressão e a pressão dela estava um pouquinho alta, né? Na verdade, estava alta para a gestante, estava 14/9. Essa gestante chega para mim no finalzinho e eu disse que o bebê dela estava ótimo, mas que ela tinha que cuidar da pressão, que estava alta, enfim. Aí falei tudo. Ela disse, doutora, tá quanto? Eu disse, tá 14/9. Ela disse, doutora, mas não se preocupe, não. Porque assim, geralmente a minha é 16, 17. Me falaram que se passar de 18 é que eu tenho que me preocupar. Meu Imagina. Deus do Isso. Eu céu. olhando para a moça, e eu digo, não é possível. Aí eu digo, vamos começar uma nova coisa e vamos começar também a ensinar o povo. E É. aí, entrando nessa coisa de fazer com empatia e tudo, Kátia faz músicas.
Depois eu vou mandar para vocês, para você ouvir, que é muito Ai, bonitinho. sim, por Ela faz favor. música e um paciente meu, que hoje é colaborador do circo, ele ilustra essas musiquinhas. Então, por exemplo, eles usaram Vivaldi. A Primavera de Vivaldi se transformou numa Olha. coisa que faz assim: o normal é 12 por 8, o normal é Ai, 12 por 8. Não é linda gente, a que musiquinha, não deixa a pressão legal! subir, problemas podem. Então, a Primavera de Vivaldi é uma música. Aí na caravana Olha, seguinte, a gente ia e já começava a cantar essas músicas, dava um livrinho para todo mundo falando, dava uma coisinha para a criança colorir e ia insistindo, dizendo, olha, se falarem para você que tá bem, não tá não. A gestante isso. é até abaixo de 12 por 8 que tem que ser. E ia É, fazendo. Então, esse trabalho também de conversar, de ensinar, porque o ensino não é só para o profissional de medicina, não mas é o é. ensino para a família, para entender o que é normalidade, o que é anormalidade, como deve proceder. Porque tem muito isso. Às vezes no interior as pessoas vão falando, né? É igualzinho a bebezinho que nasce, que vai ficando roxo e cansado. O povo fala que é resto de parto, que até hoje eu não sei o que É, é direito, mas, né, resto de parto, dá chá, e vai ficando, e vai ficando. Daqui a pouco, quando você vê, o menino infecta e é, vai adiante. Sempre tem o remédio da vizinha, né? é, Então, é a gente, verdade. a gente tem que conversar sobre isso. Uhum. E que tem muito disso, assim, às vezes a confiança é, sei lá, é na vizinha, é no É, farmacêutico, então exato. é de fato a rede, porque você tem que pegar todo mundo para Exatamente. você conseguir, não pode É, escapar ninguém. É um exatamente. processo de transformação de cultura, né? Transformação cultural e que a Exatamente. gente pode catalisar isso de alguma forma. Isso, isso. A gente tem que trabalhar do paciente, o familiar, tem que passar o profissional de saúde, o gestor, né? Tudo Isso. isso, porque o gestor às vezes diz que porque uma questão política não quer deixar uma ação ser realizada, porque ele É, vai isso politicamente, vai. Então, assim, é trabalhoso. Com certeza é muito nossa. trabalhoso. Agora, cada gotinha, né, que a gente coloca as É, gotinhas de água no incêndio, vale, né? Uma vida que a gente chama, ajude, uma pessoa que a gente faça. são Eu acho vários. Ai, gente, é muito bom ouvir tudo isso de você, porque assim dá uma outra perspectiva para tudo que a Uhum. gente vive no dia a dia e entender que de fato a gente não está sozinho, né? Isso é muito É, bom. é. E hoje o Círculo tem sede. Uhum. Hoje Temos. aqui é no É, Recife, é aham, uma casa, isso. né? Que eu já É, vi. a casa do coração. Casa do Isso. Coração. Me Casa do conta coração. essa Casa Olha, a do Coração. gente, pois é, casinha do coração. Na verdade, foi a casa dos meus pais. Depois que eles faleceram, eu aí transformei a casa na sede. Porque, enfim, ia alugar, vender, eu digo, vamos fazer uma coisa melhor com ela, né? Fizemos, tem a casinha lá. Um bocado de problema também, como tudo, mas que se a gente for capitalizar nos problemas, Ah, agora mesmo foi assaltada de novo. não É acredito. num bairro, é uma coisa mais simples. Aí assalto, uma confusão. Hoje teve Oh, reunião da rua inteira, os moradores tentando ajudar a gente, porque levaram os ar-condicionados. Então, assim, olha, não, tem todas gente. essas confusões do mundo, né, de hoje, infelizmente. Vivemos um mundo agressivo, as É, pessoas não têm mais empatia, mas a quantidade é, de pessoas que a gente também descobre querendo ajudar e querendo participar. Tem gente que às vezes quer ajudar e nem sabe onde, nem como. E a gente sempre vai encontrando essas pessoas para ajudar. Então a gente tem a casinha, lá a gente faz a parte de atendimento ambulatorial, né? Consulta, faz eletro, faz eco, faz o Holter, e a nossa parceria principal é com o Hospital Português, né? A ah, gente manda, mas não sim. só, né? Se não tiver vaga no local, vai para qualquer canto. A gente tenta Oh, encaminhar. acredito. Que é o que eu sempre falo, que inclusive converso muito isso com o próprio departamento da gente, né? Eu acho que a gente vai ter que expandindo essa rede, se Deus quiser, para vários pontos, e à medida que a gente vai envolvendo mais colegas do departamento de cardiologia, a gente vai tentando abrir esse leque. Realmente, às vezes, acontece de você ter até uma estrutura muito boa e tudo direitinho, mas a tua UTI está lotada. Mas vamos Isso. conversar? Então, a gente já manda esse para cá, troca. Eu acho que o grande ponto, sabe, Mena, que eu sinto um pouco de falta, é disso aqui, da conversa, porque às vezes é muito papel, é muito desenho, é muita regra, é muita coisa. Não que não sejam importantes, claro que todas as etapas são importantes, mas quando você põe as pessoas em contato, a empatia muda, Sim. a sensibilidade, a percepção da necessidade, né? Eu estou vendo aí um bocado de mãe maravilhosa, que todas elas já viveram isso, e todas falando como você cuida bem dessas crianças, e tudo. Então, assim, é Bom, juntar as pessoas para fazer é, isso, e aí a gente vai abrindo nossos espaçozinhos, cada um fazendo o seu pedacinho, né? Era tão bom que isso. existisse uma solução geral, É.
Mas assim, se a gente pensar direitinho, infelizmente o mundo, ao invés de estar ficando mais simples, está Tá ficando um ficando pouquinho mais mais complicado, né? complicado. Acho que E, vamos ter e uma. toda ajuda, toda participação, Uhum. ela é importantíssima, né? E é Isso. transformadora. Muito. Às Exato. vezes, coisas simples, sei Isso. lá, ensinar, mexer num aplicativo do INSS, que Isso. às vezes levar Uhum. um material de higiene pessoal no hospital, Exato. fazer uma cesta básica, às vezes coisas simples que a gente Exato. pode doar no dia a dia, Uhum. cada um pode doar. E Isso. eu vejo dessa forma, tem muita gente querendo fazer, não sabe como, não Isso. sabe o quê, e Isso. tem muita gente precisando disso que essas Isso. pessoas têm Exato. para fazer. E essa Isso. construção dessa rede, eu Uhum. acho que é muito É. importante. Isso. É o que você Eu acho que conseguiu fazer aí, você inspira todos nós, Uhum. porque Vamos é embora. uma Vocês têm. coisa. Vocês têm também, vocês têm uma muito boa. Eu vejo as mães, eu vejo aí a maneira como elas estão alegres, motivadas, a maneira como elas falam do seu trabalho, do que fazem. Então, vocês têm isso. O que a gente precisa, realmente, eu acho, que é exatamente pegar esses pequenos núcleos, o teu, o da gente É, aqui, outros núcleos que a gente tem. Eu tenho um aluno um ex-aluno, né, que fez residência com a gente, que hoje está fazendo um trabalho lindo lá no Rio Grande do Norte. Ele teve a oportunidade de participar olha, das caravanas e tudo, e aí ele está fazendo um trabalho no Rio Grande do Norte. Eu estou com uma aluna lá em Roraima, que eu vou tentar levar essa rede até lá também. Então, se a gente vai olha, se unindo, a gente vai se fortalecendo, né? Vai sim. potencializando o pouquinho que cada um de nós faz, e assim, eventualmente, a gente vai poder realmente ir modificando a realidade que ainda é tão dura, né? Porque você Ainda ter um é. filho com uma doença grave é uma coisa que, Ave Maria, só quem passa por aquilo entende. Mas você ter um filho com uma doença grave e não conseguir ter acesso, eu já Isso. vivi, você Isso. também, né? Eu já vivi uma É, mãe me ligar para dizer, doutor, eu agradeço muito, sei que a senhora estava fazendo o possível para conseguir uma vaga, mas ele é, faleceu. Tá? Você não ouvir isso resistiu. sem tentar é algo muito difícil, muito. Eu me lembro no começo da pandemia, quando o mundo, né, caiu de joelhos, que o vírus chega e de Uhum, repente começa a colapsar o é, é, sistema de saúde, aquele uhum, desespero, todo mundo, e eu, obviamente, eu também no meio disso tudo, mas me chama, era muito forte a ideia de que isso a gente vive na cardiopediatria, isso a uhum, gente vive na uhum, pediatria todo uhum. dia, sempre. Então Isso. a gente vê o sistema Uhum. colapsado e parece que de Uhum. alguma forma isso Uhum. não levanta nos gestores nenhum tipo de Uhum. indignação ou motivação para transformar. Então tem que partir da gente Uhum. mesmo. E é esse grupo, e somos todos juntos, cada um num Uhum. pedacinho. Aqui Isso. a gente começou, eu lembro no começo, da associação, a gente tinha era uma relação muito bonita, muito que vem cada vez ficando mais forte, mais Uhum. interessante, mas acontecia às vezes assim. Uhum. Eu me lembro um dia que eu tinha acabado de fazer um diagnóstico numa criança, num pacientinho, de um mal de brônquico. E Uhum. eu tinha visto na minha vida em congresso o que era mal de branco, não Aham. sabia nem como é Aham. que era exatamente. De repente tinha aquele negócio. E aí eu saí, dei a notícia para os pais, já providenciando o transporte para São Uhum. Paulo, enfim, entrando em contato com a equipe da BP e tudo. E aí eu entrei, voltei para a UTI, quando uns minutos depois meu celular começa a apitar. Uhum. E aí um monte de artigos e contatos de Uhum. médicos que tinham. Eu Uhum. falei, gente, que isso? Incrível. Eram as mães que já estavam Uhum. lá em Polvorosa fazendo um levantamento bibliográfico e Olha aí, coisa assim de para qualidade. Eu ajudar. falava, meu Deus, olha isso. Então Olha. tem muito isso. Esse lado da gente se despir também diante delas, né? Isso. Das famílias, de Isso. qualquer tipo de Aham. pretensão, né, de prepotência, quer dizer, Isso. somos cheios de medos e Aprendendo dúvidas e juntos, né? Aprendendo incertezas, juntos. aprendendo Isso. juntos, Eu e acho que isso isso não também é muito nos torna importante, né? mais Uhum. fracas ou nada, pelo contrário, né? Minha Uhum. filha querendo me ligar no meio Isso. da live aqui, ó. Faz parte, faz parte. O meu Então falou aqui eu 2 minutos fico. antes. É, Isso.
da live. Ô, É. Marta, Laura, alguém que está assistindo, manda uma mensagem para a Lídia, fala que eu estou na live, que ela está ligando aqui. É bonito, pois é. Eu acho que essa união é sempre muito. Gente do céu, não para de ligar, vai dar certo. Ela vai. Então, assim, acaba que a gente fica muito emocionada sempre com cada história, Uhum, com cada. Tudo que a gente pode fazer. Isso é uhum, sempre uhum, muito, muito importante. uhum, E eu queria, assim, você hoje, meu uhum. Deus, deixa eu mandar uma mensagem para minha filha, que eu estou no meio da live, porque ela está me ligando sem parar. Você hoje, a sua relação com a faculdade, como é que está? Uhum, 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 Como que você ainda dá uhum. conta de fazer tudo isso, entendeu? Além do DCC, né, enfim, tudo mais. Como Uhum, que você ainda atua aí na docência, além da uhum, assistência e todo esse uhum. projeto que você faz? O que você consegue? Hoje, hoje eu estou mais só na área de pesquisa e ainda continuo na pós-graduação, né? Dentro do LICA, a gente tem um grupo que eu gosto muito que chama-se ODES, mas ODES é Origem do Desenvolvimento da Doença e da Saúde. Você sabe que eu gosto dessa coisa da vida intrauterina, né? E dos efeitos É... que a gente pode ter. Então, eu participo disso, aceito mais assim, alunos de. Ó, ela foi avisada, viu? Avisa. Eu li ali. Aceito mais, Já, trabalho mais com alunos da pós, né? Do pessoal de mestrado, pessoal de doutorado, mas eu continuo com o grupo Caduceus. Aí o Caduceus eu recebo estudante de medicina, médico, pediatra, pessoas de várias especialidades, e aí a gente tem vários modelos. A gente tem desde cursos que são online, com algum período, por exemplo, assim, para eles podem fazer o que a gente chama de só prática. Né? Então, por exemplo, tem um curso online, eu chamo Cardiologia para o Pediatra, que são noções básicas de cardiologia, mas os alunos podem ir lá na Casa do Círculo para aprender a examinar o paciente. Né? E aí, olha, auscultar e tal. Eu recebo os estudantes para fazer isso, eles gostam muito. Recebo colegas para fazerem prática de eco fetal, pessoal que às vezes já está fazendo um outro curso, que está vendo, mas que não tem a coisa da mão, que a gente sabe que é um dos pedaços mais importantes. sim, Né? Aí eu mas deixo eles lá, fazem 8 exames, 10 exames, aí saem felizes da vida quando conseguem achar a artéria pulmonar e aquilo tudo. Então vão embora. olha, Assim, então a gente faz um misto disso tudo. Agora, o que a gente está voltando é o grupo mesmo do Caduceus, que normalmente tem duração de um ano, e que aí tem reuniões semanais. Essa mesma reunião, a gente retoma a reunião semanal, e aí tem aquelas sessõezinhas do Ecoflix, né, que a gente fez com imagem de sim, eco. Enfim, tem várias coisas. A gente vai retomar. O ano passado não funcionou, depois da pandemia desandou um pouquinho. Eu fiquei com alguns grupos mais isolados, mas esse ano a gente já está com a plataformazinha pronta, e aí a gente está começando a partir de março a gente vai. Eu vou lançar uma coisinha diferente que vai ser interessante, um livrinho que tem uma partezinha de curso e que tudo, e vou retomar os alunos a partir de março. nossa, Sandra, quando você lança, avisa a gente que a gente vai. Você já tem um Oh, público agora aqui em Goiás que já existia, que agora, com boa, certeza, depois dessa boa. live, de tudo que a gente vai Vamos replicar lá. ao longo desses Uhum, próximos meses e tudo mais, com uhum, certeza seu boa. público vai aumentar muito aqui. E Oh, sabe que eu vamos queria trabalhar dizer junto. assim, o que eu te admiro muito, entre outras coisas, mas o que eu percebo muito é que quando a gente tem uma expertise cada vez mais Uhum, apurada, mais uhum, aprimorada no diagnóstico por uhum, imagem, no seu caso, o eco fetal, que para mim é a coisa mais difícil do uhum, mundo. E aí você mostra nas suas aulas, nos congressos, aquelas imagens lindas, daquele equipamento maravilhoso. E aí, de repente, no mesmo momento, assim, você está orientando uma pessoa à distância, capturando as imagens numa máquina que só Deus sabe como é que está dando conta de traduzir a informação que você precisa. E eu acho isso assim tão bonito, tão importante, tão nobre, porque uhum, o que eu vejo com mais frequência são as pessoas que vão aprimorando o olho, o uhum, olhar, né, e os equipamentos uhum, vão ficando melhores e sim. vão perdendo a capacidade Uhum, de interpretar o básico, no uhum, simples, uhum, no difícil. E aí, uhum, muitas vezes, invalidam aquela uhum, experiência uhum, porque não é pois o é. supra-sumo, não vale. E é Uhum, justamente o oposto do que você está fazendo. Assim. Então, você uhum, tem né, a uhum, é. expertise, o brilho do diagnóstico apuradíssimo lá,
mas essa triagem, a diferença de Uhum, uma ponta a outra, uhum. isso me encanta, Sim. nisso que Mas você faz. é tão importante, né, Mina? Porque se a gente subir a escada e esquecer dos primeiros degraus, a gente termina caindo, né? Eu tenho isso. Então, os degraus têm que estar ali, né? E aí, assim, se sobe para o segundo degrau, não pode esquecer o primeiro, não, nem o terceiro, o segundo. E outra coisa, se a gente quer ajudar pessoas a chegarem no último degrau, é mais importante ainda que a gente se lembre bem do primeiro e que Do consiga primeiro. fazer isso, né? Para o pessoal fazer diagnóstico, o pessoal está, às vezes, no interior, com equipamento limitado, com Isso. experiência limitada, e a gente tem que fazer com que esse grupo de pessoas consiga o mínimo, pelo menos como eu sempre digo, a gente não vai fazer diagnóstico com muita filigrana, mas a gente afasta as cardiopatias mais graves, a gente fica um pouco mais tranquilo que Sim. aquele bebê pode esperar e tal. E esse lado, eu realmente eu sinto isso, todos nós, é natural. A gente, quando vê uma pirâmide, a gente quer subir, né? É, E é uma coisa natural que a gente queira se especializar cada vez mais e que a gente queira subir cada vez mais e tudo. Mas se não tiver pessoas que cuidem da base da pirâmide, essa pirâmide ela perde totalmente sentido. A gente tem que ter uma estrutura de base, a gente tem que ter triagem antes de ter diagnóstico, a gente tem que ter diagnóstico antes de ter tratamento. Né? E a gente fica, às isso. vezes, querendo, eu quero o UTI, ou eu quero a cirurgia, ou eu quero o cateterismo, eu quero mostrar aquelas coisas lindas que me impressionam muito também. Né? Outro dia, É, acho que foi no simpósio, Raul deu uma aula maravilhosa sobre a parte de hemodinâmica, mostrando, e eu disse, Raul, eu sou da época que tinha uma coisinha chamada tagarro, não era aquele negócio que botava uma fita Meu Deus do céu, que eu maravilha! lembro, eu Não era também. tagarro, né? Que a gente rodava com Pagar. aquele negócio. Então, eu sou da época do tagarro, Exatamente. né? Mas, assim, por É mais que a gente verdade. fique feliz de ver tudo isso, tem que lembrar que tem uma máquina de eco simples com uma pessoa que não tem muita experiência, mas o paciente precisa daquela pessoa, daquele equipamento, naquele momento, para algo que pode salvar a vida de uma criança. Então, a gente Isso. tem que focar ali embaixo, tem que focar naquele ponto, e dali em diante a gente vai caminhando para poder chegar no melhor Isso. tratamento para todo mundo, né? Isso é muito importante mesmo. Exatamente. Eu me lembro uma vez, logo que eu cheguei aqui em Goiânia, e não tinha aparelho de eco em lugar, Uhum, né, assim, pouquíssimos lugares, uhum, e eu fui uhum, ver me pedindo para dar um parecer de um neonato que uhum, estava hipoxêmico, uhum. bem Uhum, hipoxêmico. E não precisa de eco, não uhum, tem eco, não tem máquina de eco, não tem condição de uhum, transporte. E uhum. aí, eu falei, mas não tem equipamento de ultrassom? Ah, não tem. Aí acharam lá um equipamento de ultrassom, o único transdutor que tinha era um endovaginal. E aí, eu falei, vai ser Três esse. e meio, é a frequência Aí da não, rua. e, assim, o difícil era manejar aquele Exato. trambolho. Mas a imagem era uma TGA. Hum, E aí, a partir dali, eu já orientei a introdução do Prostini, aí fomos buscar olha aí. vaga no serviço. E aí, assim, então eu falo que a gente são os primeiros degraus. Então, são os primeiros Exato. degraus que a gente não pode esquecer nunca. Agora, deixa eu te falar, isso que você chama do primeiro degrau é o primeiro degrau técnico, mas para mim é o último degrau humano. Porque é você não achar. Porque quantas pessoas diriam, faço não. Não tem a máquina certa, não tem o equipamento, não sei o quê, deixaria aquela criança, né? Então, é o primeiro degrau técnico, mas é o último degrau humano. Quer dizer, minha gente, pelo amor de Deus, se a gente pode ajudar, a gente ajuda do jeito que a gente pode. Se eu não tenho a máquina top de linha, não sei o quê, eu pego essa aqui e pelo menos tento. Posso até não conseguir, mas a gente tenta. Então, eu acho E que você não esse conseguir, não degrau é lá em conseguiu. cima. Pois é, É. mas tentou, né? Mas tentou. Mas Esse é tenta, um né? E degrau quando a muito gente alto, tenta, viu? geralmente a gente consegue, né? Assim, a gente Quase, sempre consegue quase alguma sempre. coisa. Você Quase pode sempre. não conseguir, sei lá, o que você queria Um no total, mas detalhezinho, né? sempre a gente. Mas Que coisa sempre maravilhosa. ajuda, orienta, faz alguma coisa. Eu acho que esse degrau da boa vontade e que está meio desaparecido no mundo de hoje, cá entre Tá, nós, né? tá. Infelizmente, a gente tem visto em todos os profissionais, não sou, só nessa área, não, em tudo. Eu acho que o pessoal está desgastado, a vida está desgastada, é muita agressão, é muita coisa, e as pessoas estão muito, muito preocupadas com seus próprios umbigos, né? Não olham a volta. Eu acho. E a gente não vê mais esse tipo de coisa. Eu tenho certeza, você é bem mais nova do que eu tenho certeza que você Muito não. lembra que quando a gente estava na faculdade, né, e fazendo residência e tudo, a gente ia com a boa vontade, tinha hora de entrar, não tinha hora de sair, né? Porque medicina era uma coisa Isso! linda, a gente se envolvia É, com aquilo ali é. e queria ver. Hoje ainda Chamava tem, claro. residência porque a gente morava lá no hospital, né? Você Vamos chegava embora. e ia Esses embora. anos Não aí são tinha para isso. isso.
E assim, É claro que tem verdade. pessoas incríveis ainda, hoje jovens, pessoas maravilhosas, mas quando a gente vê assim, estatisticamente falando, eu É, é, acho que o ser humano está um pouco, o egoísmo está aumentando um bocado no ser humano, né? Então, a é. boa vontade diminuiu um pouco. E eu acho nesse cenário mais importante ainda a gente divulgar e enfatizar essas iniciativas como com a sua, por exemplo, porque Uhum, a gente consegue motivar, devolver o uhum. sangue no olho, aquela coisa de, É, sabe, do começo da carreira. Essa noite eu fiquei a noite toda aqui no hospital, a gente tivemos intercorrências aqui, eu fiquei e eu uhum, voltei para casa, era 5 da manhã. E aí, assim, sabe? uhum. Como se eu tivesse vinte e Aham, cinco anos, assim, estava aham, aparecendo e não. Então, eu uhum. acho que a gente tem que passar isso para todos, de uma Essa certa turma forma, nova. para essa turma nova. É importante, porque. E aí vale todas as áreas, né? Acho que na área Claro. da saúde, para todos os profissionais, mas em Uhum, todas as áreas, porque quando a gente tem uhum. paixão pelo que a gente É, faz, é tudo, né? Tudo fica é, mais gostoso. é Eu tinha um monte gostoso. de coisas aqui para te perguntar, um monte de coisas para saber. E eu queria, nossa, quero trazer você para Goiás. Quero te Qualquer dia trazer para desses. cá. Vamos fazer algum Vamos, evento aqui. A vamos. gente Se tem Deus quiser. muita coisa, de muitos projetos, muitos planos. A gente tá aí, a associação tá virando um instituto, então a gente ainda está numa fase de. Porque a gente estava muito num poder de ação muito pequeno, a gente precisa Uhum, maximizar isso tudo, isso. precisa atingir todo o Estado. Então a gente está Uhum, num processo de crescimento. E uhum, antes disso tudo, eu acho que a inspiração uhum, ela é o que nos motiva, e você é nosso ícone uhum. desde sempre. Oh, Deus. Eu te conheço desde, né, Uhum, da cardiopediatria. Eu sou uhum. da turma da Adri Mello, então Ah, isso. ela é da minha panela. E ela é Uhum. outra que também tem Maravilhosa. Uhum, essa vontade, né? E uhum. essa Isso. tarefa, a consciência, eu acho, da tarefa que a Uhum. gente tem. E Isso. de como a Uhum. gente pode ajudar e transformar, não só a vida das crianças, não, mas de toda uma Uhum. população, de toda uma comunidade, né? Até a Eu, nossa. eu queria até, e Até a principalmente a nossa. nossa, Até a né? Eu nossa. acho assim, eu vejo como eu sou uma pessoa melhor e mais feliz por ter Uhum. os meus pacientes, os meus amigos, as mães, as famílias, Muito feliz. vocês. Isso é muito bom. Tinha algumas perguntas, vou fazer uma Uhum. última pergunta aqui que estava aqui numa lista Uhum. para te perguntar, em relação a equipe multiprofissional. Se vocês conseguem Uhum. assistência, fono, físio, Uhum. vocês tiveram que interferir nesse Uhum. processo também, dentro do CIO? Também, a gente conseguiu um apoio grande agora na Casa do Coração para uma montagem de um centro de reabilitação. Estamos com Ah, uns colegas maravilhosos na área de reabilitação, de fisioterapia, que estão fazendo um trabalho lindo. Ainda bem incipiente, faz pouco tempo que a gente começou, mas assim, eles têm um caso já que eles já mostraram, estão publicando ali, de um paciente bem limitado, um pós-Fontan, que precisava todo dia pegar o carro para ir para a escola, alugar um carro e tudo, e agora está subindo a ladeira e mandando vídeo para a gente, uma beleza. Então, que assim, que trabalho bonito bonitinho. que os meninos estão fazendo. Eu acho que essa área de reabilitação, a área de nutrição, a gente tem uma nutricionista fantástica Nutrição. também trabalhando conosco, temos uma psicóloga também, então a gente está procurando expandir, e esse ano. O que a gente vai tentar expandir, podemos até conversar sobre isso também, depois é que a gente tem um projetinho chamado de Clube do Coração, que é cardiologia preventiva, mas é meio que lúdico. Os meninos Sim. têm uma brincadeira e tal. E aí a gente está entrando também por conta da importância, né, da prevenção cardiovascular, Nossa. desses fatores de risco. Então, estamos com um grupo agora também nos ajudando nisso. Se Deus quiser, vamos ver se Com isso cresce. certeza nós vamos Uhum. conversar muito. Sim, vamos Tomara. sim. Vamos ver. Vamos sim. Queria te Que bom. agradecer enormemente. Nós estamos aí já no limite do horário, então queria que Uhum. você fizesse as suas considerações finais. Uhum. E assim, antes de mais nada, te dizer que você é
Fantástica. Eu já sabia, eu já te conhecia, mas agora a gente compartilhou com um pouquinho aqui do pessoal de Goiás essa live ainda vai rodar muito e é muito importante que esse seu brilho, que a sua energia possa nos contagiar a todos para que a gente continue aí fazendo parte desse grande círculo, né? E essa Isso, rede importante. isso. Isso é um círculo mesmo, né, gente? Cada um vai empurrando um pouquinho para ele adiante. Olha, para mim é gratidão a vocês pelo convite, por tudo. Eu acho que as duas mães que eu conheci no coisa, uma É chama-se Marta, não é isso? Que é uma das diretoras, isso. Marta e tá a aí outra. e a Eliade. Isso, Eliade. pronto. Eliade, Nós pronto. duas. Adorei o trabalho delas, a gente conversou bastante, fiquei super impressionada com tudo isso que vocês estão fazendo. Eu acho que é isso, gente. A gente que está na área da saúde, a gente tem realmente a gratidão, tem que agradecer a Deus pela oportunidade que nos deu da gente ter essa profissão, que é uma dádiva, né? A gente poder ajudar os outros, a gente poder beneficiar a vida dos outros consequentemente, a nossa, que com certeza somos mais beneficiados do que qualquer outro que É. participa dentro disso. E vamos nos unir. Eu acho que a união é o segredo, né? É a gente poder ter essas conversas mais vezes, a gente poder Sim. expandir esse projeto e unindo as célulazinhas que estão trabalhando com isso aí, nesse Brasil. Se Deus quiser, vamos ver se agora em 2025 a gente começa. Pode ser que essa aqui Vamos. seja a semente desse trabalho que a gente vai Sim, eu começar. acho, pai, Se Deus isso quiser. mesmo, que Então, será, se Deus quiser. Muito se Deus quiser. obrigada, Sandra. Obrigada a Gente, você. foi maravilhoso. Boa noite para todo mundo, foi muito bom. A gente encerra aí essa semana de lives, mas a gente vai ter toda uma programação, isso foi só o começo. Uhum, E aí, com certeza, nós vamos nos falar mais e vamos ver se a gente consegue uhum, manter viva sempre essa chama em cada um de nós, porque é assim que a gente transforma esse mundo uhum. que a gente tem e que, né, precisa ficar um pouquinho melhor. Com Muito certeza. obrigada. Boa Viu? noite, gente. Tchau, tchau. Boa Beijo noite, grande. Obrigada pessoal. por tudo. Obrigada a você, querida. Uhum.